Olá, prosperidade, tudo bem com vocês? Eu tinha marcado uma live hoje por alguns problemas da internet, eu não consegui entrar ao vivo, mas eu fiz aqui essa aula para que vocês possam, então, qual que era a ideia da aula de hoje, né? Falar sobre o segredo da prosperidade. Então, qual que é o segredo da prosperidade? Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative aqui o sininho para que você possa receber sempre quando tiver vídeos, né? Vídeos novos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa, então, dar início aí a nosso assunto de hoje. Então, vamos lá, gente. Depois vocês colocam no comentário se vocês tiverem dúvida e tudo mais. Então, qual que é o segredo da prosperidade? Primeiro, a gente tem que entender aí o que é prosperidade, né, para vocês. Né? Prosperidade é um crescimento contínuo, prosperidade é um estado de espírito, prosperidade é um bem-estar. E tem a prosperidade física e a extrafísica. Precisa dos dois fatores para que a pessoa realmente seja próspera. E prosperidade é diferente de riqueza, né? Às vezes as pessoas falam assim, tão rico que ele só tem dinheiro. Riqueza é a parte mais material. A prosperidade ela é além disso, é para além disso. Então a parte física é a parte material mesmo, os bens materiais, né? A sua saúde e tudo mais. E a extrafísica é o bem-estar, é a conexão, é você sentir que você faz parte do todo. Isso é prosperidade, é você se sentir conectado, se sentir num belo estado do ser, né? Que eu já falei em vários outros vídeos sobre o Sovereign State, o Beautiful State, né? O estado belo do ser, o estado de sofrimento. O estado de sofrimento é aquele quando você está desconectado, quando você se sente desconectado, quando você está preso no falso eu, somente nos seus problemas, nas contas que você tem que pagar, nas coisas que você tem que fazer. Quando a referência da sua vida é no objeto. Então você é identificado pelos objetos, pelas coisas que você tem. E quando você perde isso, você entra em sofrimento, né? E aí a gente tem, como eu falei, a prosperidade é natural, é um processo natural, né? Tem uma passagem lá de Jesus, vim de mim, vinda em abundância, né? Então a prosperidade ela é uma coisa natural, a escassez ela não é natural e a gente faz uma força danada e usa o nosso pensamento inconscientemente para criar essa escassez. Então a gente não acredita, só a consciência cria a realidade. Realmente a consciência cria a realidade, só que a maioria das pessoas elas criam a sua realidade inconscientemente, elas não acreditam que elas estão criando a sua realidade. Você cria a sua realidade a partir da sua consciência. Então, o que é que você foca, né? Qual que é o seu foco todos os dias? Aonde que estão os seus pensamentos? A gente sabe que 80 a 90% dos nossos pensamentos são negativos e são repetidos. Porque a gente tem um grande desafio de viver no agora, no presente. Ou a gente vive lá no passado, nas nossas memórias, né, alimentando aquilo, ou a gente vive lá no futuro com ansiedade, o que será de mim, o que será depois, e a gente esquece do agora, que é o único momento que acontece, porque aqui é uma criação da sua mente, e aqui também é uma imaginação da sua mente, não existe esse tempo, você não consegue você só consegue perceber o quê? O agora. E se você se conectar com o agora, você vai ver o quanto isso é poderoso, né? Todo mundo fala, 100% presente, se conecte com o agora e não entende o que realmente isso quer dizer. É isso, você está conectado, é você ter certeza, é você ter esse bem-estar. Isso é a prosperidade, isso é conexão com a fonte. Então, a prosperidade, ela começa no ser, para depois o ter. Só que as pessoas querem ter para depois ser. E muitas pessoas são ricas e não são prósperas, né? E por que a gente está tão apegado à coisa material, né? Porque a gente está apegado no falso eu. A gente coloca que esses apegos, que esses prazeres, eles que causam o nosso sofrimento, porque a nossa busca incessante para chegar onde? Então, Daniela, você está me falando que a gente não tem que lutar pelas nossas coisas, que a gente não tem que correr atrás das nossas coisas? Não, eu não estou falando isso. Estou falando que a gente não pode se identificar
com isso, e a gente se identifica com isso através da nossa mente. A nossa mente é identificada nessas coisas. E aí por isso que a gente entra em sofrimento. E quando a gente entra em sofrimento, a gente fica isolado da fonte, a gente se desfragmenta da fonte. E aí a gente cria essa sensação de solidão, de incompletude, de vazio, de e agora o que eu vou fazer? Aí a gente tem medo, raiva, ansiedade, ressentimento, rejeição, medo de fazer as coisas, porque a gente está desconectado da fonte principal. Como você queira chamar, da centelha divina, do Criador, da matriz divina, da inteligência universal, da inteligência infinita, daquilo que você quiser chamar. Então, para mudar o visível, você primeiro tem que mudar o invisível. Essa frase é do Tim Harv Eker, né? Do Segredos da Mente Milionária. Então, se o que está visível está te incomodando, a sua saúde, a sua relação, a sua situação financeira, os seus relacionamentos, então você tem que mudar o que? Internamente, como se fosse uma árvore. Então, para esses frutos aqui serem diferentes, eu tenho que fortalecer o que? A raiz. A raiz tem que ser forte para que esses frutos possam nascer fortes. Não adianta eu querer plantar maçã e querer colher laranja. Não, se eu quero colher laranja, eu tenho que plantar o quê? Laranja. Então as pessoas, tem até um provérbio chinês que fala assim, o plantio é opcional, só que a colheita é necessária, a colheita vai acontecer. Então a gente já entra aí numa lei universal, que é a lei da semeadura. O que você está semeando? O que você está plantando? Aquilo que você está plantando, você está colhendo. Aí a gente entra em outra lei, que é a lei da atração, semelhante atrai semelhante. Ah, Daniela, mas eu não acredito em nada disso, de lei da atração, dessas coisas. Se você acredita ou não, as leis elas estão operando. Então você pode ver assim, aquela pessoa que tem o dedo podre para sempre repete sempre relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, aquela pessoa que ganha dinheiro e que dá um jeito de gastar aquele dinheiro sempre, aquelas pessoas que ganham na loteria e depois elas perdem o dinheiro delas e ficam de novo na escassez. Então as leis elas operam o tempo inteiro na nossa vida, você acreditando ou não. Só que se você tiver essa consciência para isso, você vai criar a sua realidade de forma o quê? De forma consciente. Então, quando eu comecei a estudar as leis, eu via que muitas coisas eu criava, mas eu criava como antes? Inconscientemente. As coisas iam dando certo para mim. Quando eu tinha um exame, eu ficava, já passei, eu já passei, eu já passei, já passei. Eu era pequena, como que eu sabia isso? E aí depois eu fiquei analisando as coisas que eu fazia e que eu estava fazendo sem saber que eu estava fazendo, mas as leis estavam operando e as coisas aconteciam. Então, todos nós usamos as leis da semeadura, da causa e efeito, da atração, da compensação. Todas essas leis, elas estão operando o tempo inteiro na nossa vida. Então, se você quer mudar o visível, você tem que mudar o quê? O que está invisível, o que está lá dentro, o que está na raiz. O que significa isso? Os seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. É isso que você tem que fazer. E aí existem 4 ciclos aí para a gente entrar nesse fluxo da prosperidade, para a gente passar nesse fluxo da prosperidade. O primeiro deles é o autoconhecimento. Quando a gente fala aqui de autoconhecimento, não é só você saber os seus valores, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. É muito mais profundo. É você saber para além da sua forma e do seu nome, né? Meu nome é Daniela, tá? Mas quem é a Daniela realmente? Quem você é? Você é a imagem que você acredita que você é? Ou você é quem verdadeiramente você é? Parece difícil, né? Mas é muito profundo quando você vê isso. Porque se você acredita que você é imagem e semelhança do Criador, por que você seria imagem e semelhança do Criador? Porque sua semelhança é no corpo? Não, porque o nosso corpo ele apodrece, ele vai se decompor. Nós somos imagem e semelhança do Criador, porque o Criador é Ele que criou tudo isso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é tudo uma criação mental. Essa é a primeira lei lá do hermetismo, do Caibalion, do Hermes Trismegistus, que é o universo mental, o todo é mental. Então, tudo isso aqui é mental. Por isso que a gente fala muito do poder da sua mente, mas por que a gente não consegue usar o poder da nossa mente? Porque a gente se identifica com a nossa mente. E aí a gente usa o nosso falso eu. E esse falso eu, a nossa mente que está identificada com ele, cria os problemas e depois ela sofre
para resolver esses problemas. Repare se na sua vida não é assim. Você que criou uma ilusão, você que criou um problema e depois você sofre porque você não consegue resolver aquele problema. E aí você fica dias. Eu sei, gente, porque eu já passei por tudo isso e às vezes eu passo, às vezes eu me desconecto e entro no estado de sofrimento. Mas quando você tem o autoconhecimento, você sabe as técnicas. Agora há pouco mesmo deu esse problema com a live e eu falei, meu Deus, e agora? Eu não consegui gravar e não sei o quê, e fiquei um pouco assim, então não vou fazer mais. Aí eu falei, opa, não, você vai voltar, você tem esse compromisso, você colocou que você ia fazer. Então, você tem recursos para fazer, como que você pode solucionar? Então, vem fazer. Né? Às vezes não deu de um jeito, vai dar de outro jeito, porque eu queria passar esse conteúdo e eu me comprometi em passar esse conteúdo, então eu voltei aqui. E até é legal quando as pessoas que estão ao seu redor, elas sabem dos seus princípios, dos seus valores. E meu marido falou assim, tá, mas você falou de sofrimento e agora você está sofrendo? Como que é? E aí ele me deu um alerta. Não, então eu tenho que voltar. Eu sei como eu saio. Então por que eu tô sofrendo por causa disso? É uma coisa pequena, gente. Mas assim, não é também um sofrimento que eu... meu Deus. Mas assim, poxa, caramba. Poxa, preparei, fiquei lá, não sei o quê. Uma correria, isso e aquilo. E agora não vai, né? Então, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que se adaptar. A adaptação é um talento também. Às vezes a pessoa fala assim, Daniela, não sei qual que é o meu talento, não tenho nenhum talento. Ser adaptável, saber se adaptar fácil às coisas, isso é um talento, gente. Muitas vezes você negligencia esse talento. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. É muito importante porque quando você se conhece, né? Conheça-se a ti mesmo, você consegue usar o ser. Você é o seu eu sou e você sabe que você está conectado com o todo, que você faz parte do todo, que você é a centelha divina. Então, quando você está isolado, desconectado, você tem dificuldade até para falar eu sou rico, eu sou próspero. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, Daniela, eu não consigo falar eu sou rico, eu sou próspero, porque minha mente fica, eu sou mentiroso. Então, você tem outras formas de você fazer até você engravidar a sua consciência, que é outra lei, que é a lei do gênero lá do Caibalho, que eu também vou publicar outro vídeo aí do Caibalho. Eu estou dando essas aulas do Caibalho fechadas, né, no Zoom. Se vocês quiserem participar, entrem também no meu grupo de Telegram, que lá eu aviso quando são as próximas aulas. Que é muito interessante você saber, porque você sabe o que está acontecendo quando a gente implanta uma ideia na cabeça da pessoa e tudo mais. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. Depois, o segundo passo é o planejamento. Por que tem que ter planejamento? Porque você tem que saber qual é a direção que você está indo. Porque se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe onde você quer chegar, o que acontece? Você perde o foco. Então, por que eu saí rápido e voltei? Porque eu sei qual que é o meu foco, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei qual que é o meu propósito. Então, por mais que às vezes eu dê uma caída, você se levanta porque você sabe para onde você está indo, você sabe para onde você tem que chegar. E a maioria das pessoas, elas não sabem, por isso que elas desistem, por isso que elas não têm persistência, por isso que elas não têm resiliência. Por quê? Porque elas estão perdidas, elas não sabem para onde estão indo, elas não têm clareza do qual que é o propósito delas, de qual que é a missão. E propósito não é nada daquelas coisas grandiosas. O propósito é ser você, é ser quem você é, quem você nasceu para ser. E a sua missão é servir as pessoas a partir desse propósito. Então, quando você sabe a sua identidade, que é o eu sou, que é a centelha divina, seus problemas acabam, porque você sabe que você está lá, você não está desconectado, você não é um pobre coitado que está aqui. Você faz parte do todo, você faz parte de lá. Só que Deus te deu o quê? Te deu o livre-arbítrio para você escolher para que lado que você vai, o que você quer fazer. Então, às vezes você ora a Deus para Deus te salvar, mas Deus já te deu tudo que Ele podia te dar. Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher. Então, você tem que tomar suas escolhas, tomar a sua decisão.
tá? E aí você precisa ter um planejamento, você precisa saber onde você vai querer chegar, você precisa ter metas, você precisa ter objetivos, porque senão você vai deixar a vida te levar, você vai para qualquer lugar, para qualquer caminho, para qualquer direção, você não sabe dizer não para as pessoas, porque você quer ser bom com todo mundo, e aí você acaba se magoando. E aí depois, o terceiro passo é a ação, você precisa agir, você precisa fazer alguns passos, né? Então você precisa se conectar, você precisa fazer respiração, você precisa fazer meditação, você que vai definir aquilo que você precisa fazer para se sentir próspero e abundante, né? Vai fazer exercícios, vai fazer caderno da gratidão, vai conversar com as pessoas, vai dar telefonemas que são necessários para que você modifique sua vida, vai começar a cuidar da sua saúde, vai começar a se relacionar bem na sua casa, com o seu marido, vai começar a dar mais atenção aos seus filhos, que parte que você está negligenciando da sua vida, que coisas que você está deixando de lado, que coisas que você precisa olhar, qual é a única coisa que você precisa fazer agora, que vai resolver todas as outras coisas. São pequenas mudanças, gente, porque quando a gente quer fazer um plano muito mirabolante, quando a gente quer fazer uma meta muito gigante, a gente se desanima. Então é 1% todo dia, um pouquinho cada dia. Quando você vai ver, você já fez várias coisas. Às vezes a nossa própria mente, ela tenta sabotar, às vezes você fala, nossa, eu fiz e não fiz nada. Então você pega um caderno e começa a anotar. Às vezes eu falo, nossa, mas eu não fiz nada. Aí eu começo a anotar tudo que eu fiz naquele mês. Aí eu vejo quantas coisas eu fiz. Por isso que é legal você ter planejamento. Eu tenho aqui que não dá para ver, mas eu tenho as minhas coisas anotadas. Por quê? Porque você visualiza, nós somos visuais também. A gente precisa visualizar o que está acontecendo. Então coloque quadros, vai dando check nas coisas que você vai fazendo, vai celebrando, vai comemorando. Para quê? Tudo isso você está dando incentivos para sua mente. Isso é provado na PNL, na neurolinguística, né? Que o cérebro precisa ter recompensa, que o cérebro ele já opera por condição, né? Ele quer saber o que ele vai ganhar para ele poder fazer, porque ele não quer gastar energia, né? Então tem todos esses fatores aí que vão mexendo com a gente. E a gratidão, gente, que muitas pessoas acham que a gratidão é só falar obrigado. Ou falar obrigado é ser educado. E gratidão é muito mais que isso. É você ser grato, é você servir, é você se autoaceitar, é você estar feliz com a realidade que você se encontra. Porque o que causa o sofrimento é a realidade que é o fato, assim como aqui se apresenta, e a expectativa que eu tenho. Então, esse gap, esse espaço entre aquilo que é e aquilo que eu gostaria que fosse é que causa o sofrimento, que é a resistência. Eu resisto, eu não aceito aquilo que se apresenta. Ah, Daniela, então você está me falando que eu tenho que ficar acomodado, que eu tenho que ser acomodado, que eu tenho que aceitar e ficar acomodado. Não, mas você aceita que aquilo é a opinião daquela pessoa, que esse fato está acontecendo, que agora está acontecendo isso no nosso planeta. Aceita que aí você não resiste, tá? Isso é um fato, tá? E o que eu posso fazer com isso? Como pode melhorar? O que mais é possível? O que eu posso criar? O que eu posso fazer? Poxa, a gente está vendo relatos de tantas pessoas que estão criando. Ontem mesmo eu vi um relato de um moço daqui da minha cidade que tinha uma barbearia e a barbearia fechou e ele começou a fazer panqueca, porque ele sabia fazer panqueca e ele está vendendo muito, gente. Ele falou que agora não, que vai continuar com isso, porque ele está recebendo muitos pedidos e está ganhando muito dinheiro. Então, ele fez o que? Ele pensou rápido e ele agiu. Ele falou, opa, não vou ficar aqui sofrendo? Não, o que eu posso fazer? E aí ele viu uma coisa que ele sabe fazer, uma coisa que era fácil dele fazer, que ele tem habilidade para fazer. Você deve ter alguma coisa que você sabe fazer. Um brigadeiro, um bolo, você sabe escrever, você sabe alguma coisa que você sabe fazer. Então, ser grato é sentir nas células, nos átomos do seu corpo, que você é grato pelo que está acontecendo na sua vida. É você olhar e ver a prosperidade e a abundância ao seu redor. A pessoa fala, ah, mas eu olho, mas eu moro numa casa feia, mas o meu relacionamento é ruim. Mas tem alguma coisa. Quantas facas você tem? Quantos garfos você tem?
Abre o seu armário, quantos pratos você tem? Abre o seu guarda-roupa, quantas roupas você tem? Olha para a janela e vê uma árvore, tenta contar quantas folhas essa árvore tem. Olha para o mar e vê a imensidão, vê se você consegue saber onde é o começo e o fim. Não, isso é abundância, gente. É você olhar para a grama e tentar contar, você não vai conseguir. É você ver a beleza também nas coisas das outras pessoas. Isso não é inveja, mas é você reconhecer, é você elogiar. Isso é ver a abundância por todas as partes, porque nós somos todos um, nós todos somos ligados. Então, você tem centelha divina, eu também tenho centelha divina, e todos nós fazemos parte do todo, então nós somos todos um. Então, se você tem raiva da outra pessoa, você está tendo raiva de você mesmo. Não é sobre o outro, é sobre você. Porque somos todos um, estamos interligados. Então a gratidão é isso. E aí eu separei até aqui uma parte do livro do A Ciência para Ficar Rico. Ele é um livro muito pequenininho, né? Do Wallace de Watts, e ele fala aqui da lei da gratidão. Ele chama até que a gratidão é uma lei. Ele coloca lá: existe uma lei da gratidão que deve ser estritamente observada para você alcançar os resultados que você procura. A lei da gratidão é o princípio natural de que a ação e a reação são sempre iguais. Então, a ação e a reação são sempre iguais. Então, como você age, você vai receber. Então, aquilo que você está dando, você está recebendo. Então, se você está recebendo aquilo que você não gostaria de receber, opa, tem alguma coisa no que você está dando. E a prosperidade, a gente vai falar mais para frente, é o equilíbrio entre o dar e o receber, entre o dar e o receber. Aí ele fala assim: o alcance de sua mente em louvor, agradecido ao Supremo, é a libertação ou uso da força criadora. O que é a força criadora, gente? É o Criador, é a fonte, é onde cria tudo. Então, quando você tem gratidão, você se conecta com a fonte, você pega direto da fonte. E como você se desconecta? Com a ingratidão, com a resistência, com a não aceitação. Porque a gente tem a tendência de focar naquilo que a gente não tem e não focar naquelas coisas que a gente já tem, as coisas que a gente gostaria. A gente foca sempre no negativo, porque nós vivemos nesse mundo dual. Dual. Então, como que você sabe que uma coisa é boa? Porque você conhece o ruim. Como você sabe que uma coisa é amarga? Porque você conhece o doce. E assim por diante. Então, você acaba focando na polaridade negativa, que são outras leis, outra lei hermética, que é a lei da polaridade. Então, você tem que olhar para o polo que você quer focar. E aí ele diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Que é outra lei hermética, que é a lei da correspondência. Assim como é em cima, assim é embaixo. Assim como é embaixo, assim é em cima. Essa é uma afirmação psicologicamente verdadeira. Se sua gratidão for forte e constante, a reação da substância informe, ele chama aqui de substância informe, que é o éter, que é a matriz divina, que é a centelha divina, será forte e contínua. As coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção. Observe a atitude agradecida de Jesus, como ele sempre dizia: eu te agradeço, Pai, por teres me ouvido. Eu te agradeço, Pai, por teres me ouvido. Então, gente, a gratidão, ela realmente abre portas. E muitas pessoas, às vezes, vêm falar comigo, vêm nos cursos e falam assim: ah, Daniela, que esse negócio de caderninho da gratidão, isso é uma besteira. Gente, não é uma besteira. Não é uma besteira. É porque o que acontece? As pessoas fazem um dia e querem resultado. Não, você tem que fazer pelo menos 21 dias seguidos. Faça tudo que você for fazer, faça pelo menos 21 dias e aí depois você vê se isso vai servir para você ou não. Tem técnicas que servem mais para uma pessoa, outras pessoas não se adaptam. Tem gente que faz Theta Healing e não vê resultado. Tem pessoas que saem maravilhadas, que têm a vida transformada, assim como foi a minha. Por quê? Tudo depende daquilo que você acredita, da sua consciência. Se sua consciência não acredita nisso, pode vir quem for, que não vai entrar. Você pode até aceitar aqui conscientemente, mas lá dentro, na sua mente subconsciente, na sua consciência, você sabe que aquilo não é verdade. Então, você não incorpora esse conhecimento, tá? Então, faça tudo por 21 dias. Ah, mas eu fiz 2 dias, aí depois esqueci 3. Volta tudo do começo. Volta tudo do começo. Porque a gente já sabe na neurolinguística que a gente precisa pelo menos fazer 21 dias
né? 21 dias ou mais para que aquilo comece a se tornar um hábito. E eu já fiz vários processos. Eu fiz um processo de Ho'oponopono por 30 dias, gente, e foi mágico. Eu comecei a manifestar coisas muito fáceis na minha vida. Por quê? Porque eu estava consciente daquilo, né? Eu estava fazendo um processo consciente e eu estava me conectando. Então não tem como as coisas não acontecerem quando você se conecta. É claro que se às vezes você quer um carro, um apartamento, às vezes você tem resistências, às vezes você não acredita que isso é possível. Então, o que vai acontecer? Vai às vezes demorar um pouco para chegar, porque você resiste. Agora, começa a pensar num copo d'água, numa flor, numa fruta, que são coisas que você não vai resistir, que você vai acreditar. Começa a mentalizar isso e ver se essas coisas não vão aparecer, porque são coisas fáceis. Essa semana mesmo eu queria flores, eu pensei, preciso de mais novas flores. No dia seguinte, meu marido chegou com flores e eu não pedi para ele comprar. Eu pedi coisa, por quê? Porque não é resistente, não é resistência. Então manifestou, chegou. Porque eu não. Não é impossível aparecer flores. Agora, às vezes você acha que 1 milhão na sua conta é impossível. Então, realmente vai ser impossível. Então, realmente vai resistir. Porque o que diferencia aquilo que a gente manifesta do que a gente não manifesta é a nossa resistência, é a nossa não aceitação, tá? Então, vamos lá. E aí, eu coloquei aqui, para você entrar no fluxo da prosperidade, então você precisa eliminar as suas crenças limitantes, aquilo que você acredita como verdade, aquelas coisas que estão te limitando, seus sentimentos de incapacidade, de não merecimento, você não se acha merecedor, você não tem autoconfiança. Gente, muitas pessoas não têm autoconfiança, têm medo para tomar decisões, as pessoas são ansiosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão perdidas. Tudo isso é a autoconfiança. A autoconfiança é você acreditar que você pode fazer as coisas, né? E isso, a autoconfiança você consegue trabalhar. Você consegue desenvolver a autoconfiança. É possível você desenvolver. Cada vez que você faz uma coisa e você consegue, você vai dando o quê? Sinais para o seu cérebro, criando novas redes neurais de que você pode fazer mais. E aí você vai cada vez mais. Quem fica lá na zona do medo, na zona de conforto, não sai de lá, nunca vai treinar essa autoconfiança. Tem pessoas que já nascem com a autoconfiança lá em cima, mas tem pessoas que não, e elas conseguem desenvolver, elas conseguem sair. Mas você precisa de um empurrão, você precisa ter uma vontade, você precisa ter um desejo ardente, ter um propósito, senão você não consegue sair. Né? Tem pessoas que não conseguem, por mais que elas tentem, elas não conseguem, às vezes elas até querem, mas é tão forte aquela energia, tão forte que elas ficam ali. Sentimentos tóxicos. O que são sentimentos tóxicos? Raiva, medo, rejeição, abandono, tudo isso você vai guardando mágoa, raiva, ira, vingança, todas essas coisas que você vai guardando, isso vai ser um coquetel dentro do seu corpo, uma química forte dentro do seu corpo que faz com que você seja negativo, que você tenha uma percepção negativa da vida, dos fatos, né? Eu falo muito do paranoia inversa, do Clement Stone, que é você achar que tá todo mundo a seu favor. Agora, o que é um paranoico? É a pessoa que acha que está sendo perseguida, que tá todo mundo contra ela, que todo mundo quer o mal dela, que todo mundo tá querendo armar contra ela. Quantas pessoas você conhece assim? Né? Que as pessoas acham que estão sendo perseguidas, acham que todo mundo quer o mal, acha que ninguém é bom, acredita que ninguém é bom, que ninguém é isso, que ninguém ajuda ninguém, que todo mundo é mal, que o planeta é mal, que os políticos são mal, que todo mundo é ruim. Então reverta isso, seja um paranoico inverso. A gente falou muito, né? Tem que beber uma água. Desculpas, né? Quantas desculpas você fica dando para você não fazer as coisas que você precisa fazer, para que você possa fazer tudo que você precisa fazer? Você vai criando desculpas, a gente vai criando desculpa para isso, agora é meu filho, agora é meu marido, agora é isso, agora é aquilo, agora é aquilo coisa, agora não tenho dinheiro, agora não posso, agora, né? Quantas desculpas que a gente vai dando para a gente não fazer aquelas coisas que a gente precisa fazer, para a gente realizar os nossos sonhos, para a gente se despertar, para que a gente possa fazer um curso, para que a gente possa expandir a nossa consciência. Então, quantas coisas. E reclamações. Reclamar é você clamar 2 vezes. O que significa isso? Pedir mais disso para a sua vida. Então, toda vez que você reclama, você está pedindo mais daquilo.
Reclamar é uma coisa desafiante para a gente eliminar, porque a gente tem essa tendência do nosso viés cognitivo negativo de focar no negativo, de ir para o negativo. Então, isso é um desafio. E as historinhas, né? Aqui são historinhas. Você tem que trocar historinhas por histórias. Histórias são fatos reais que aconteceram. Historinhas é tudo aquilo que você fica imaginando e criando sobre você. Só que quando você percebe que você não é a história que você criou da sua mente, aí que é o grande baque. Então você precisa eliminar tudo isso para você entrar no fluxo da prosperidade. Só que isso é um processo, gente. E no processo você vai começar a limpar, 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 limpar. E essa limpeza ela nunca acaba, porque esse é o propósito da gente daqui, da gente expandir, da gente se melhorar e a cada dia a gente tem uma nova descoberta. Esse caminho do autoconhecimento, ele tem começo, meio, mas ele não tem fim. Ele tem fim quando você volta para casa, né? E aí a roda da abundância que eu falei para vocês tem que ter um equilíbrio entre o dar e receber. Então, que tipo de pessoa que você é? Aquela que é egoísta, aquela que só sabe dar, egoísta não, egoísta que só sabe receber. Você é pessoa soberba, aquela que só sabe dar e que não, não, quando alguém vem dar, não precisava, não preciso, não tá bom para mim. Ou você é soberba, que só sabe dar, é egoísta, que só sabe receber, só quer receber, 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 mas não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Ou você é estéril, que você não sabe nem dar nem receber. Ou você é próspera, que você sabe dar e receber. Então, tem muitas pessoas que têm crenças de merecimento, de capacidade, que você vai dar alguma coisa para ela e fala, não precisava, não, tá bom, não, por que você tá me dando? Né? E a pessoa não aceita receber, ela não aceita, ela acha um desaforo aquilo, ou porque ela foi educada também para não aceitar nada de ninguém. Né? Então esse padrão acaba te limitando e fazendo com que a roda da abundância não gire na sua vida. Então, qual que é o grande segredo aí da prosperidade? A gente tem esses 4 ciclos, a gente tem essa roda da abundância girar entre o dar e receber. O grande segredo também da prosperidade, um dos mais importantes, é você se divertir nesse processo. Esse processo ele não pode ser penoso para você, ele não pode ser dolorido. Então você tem que fazer as coisas de bom grado, você também tem que soltar as coisas, que é o que a gente fala lá do efeito Zenão. Se você planta uma semente e fica toda hora lá cavando para ver como que ela tá, ela não vai desabrochar. Você tem que plantar a semente, deixa uma hora ela vai nascer, porque aí entra outra lei, a lei da germinação. Tem um tempo para germinar as coisas, né? Que nem um neném. O neném leva 9 meses. Você planta uma semente e ele leva 9 meses para sair. Então tem um tempo de germinação. Só que a gente quer plantar hoje, quer comer hoje, e aí às vezes a gente pega verde. Aí a gente não gosta desse verde que a gente pegou e daquela fruta que estava verde, estava com um gosto estranho. Então a diversão é você entregar, é você confiar, é você soltar e você se divertir também. Muitas vezes eu não conseguia me divertir porque eu achava que eu tinha que só trabalhar e que se eu me divertisse eu me sentia culpada. Não, é nos momentos que você se diverte que você está mais conectado. Por quê? Porque você está mais perto de quem você verdadeiramente é. Você dá risada, você se diverte, você sai, você brinca. Você é você. Você não é aquela coisa que você, aquele personagem que você faz, né? Eu até fiz outro vídeo aí do cavaleiro preso à armadura. Ele ficou tanto tempo preso naquela armadura, tanto tempo que ele ficou usando porque ele achava bonito, que ele defendia as princesas dos dragões, que a armadura não saiu quando ele quis sair, quando ele quis tirar. Ficou enferrujada, enferrujou, ele não conseguia mais tirar. E aí ele foi buscar o caminho da verdade. No caminho da verdade ele foi para o caminho do silêncio, depois do conhecimento, depois da vontade, da coragem. Ele teve que passar por esses 3 caminhos. E aí, quando ele chegou lá em cima, que ele passou, ele segurou numa rocha, e a rocha estava dizendo lá na rocha, como que você vai ter o desconhecido se você está preso ao conhecido? O que é estar preso ao conhecido? É suas velhas crenças, é o seu passado, é a culpa que você colocou na sua mãe, no seu pai, no vizinho, no seu chefe, naquelas pessoas, todas essas coisas que você culpa, que você tem medo, que você tem
você fica preso que você acha que as outras pessoas, você não pega a responsabilidade para você. Gente, quando eu peguei a responsabilidade para mim, a minha vida completamente mudou, porque eu sempre culpava as outras pessoas das coisas que estavam acontecendo comigo. E quando eu vi que eu atraí essas pessoas, que é a lei da causa do efeito, que aquilo era um efeito de uma causa, e aí você vai ter que olhar, porque às vezes você fez coisas que não são legais. Só que a gente não quer dizer que a gente faz coisas legais, a gente só quer, a gente não faz coisas legais, a gente acha que a gente só quer achar que a gente é o bom, que a gente faz tudo bem, que a gente é o melhor, que não, como que eu poderia fazer isso? Só que quando eu vejo qual foi o efeito, eu vi qual que foi a causa. E aí eu pego a responsabilidade para mim, eu fui responsável por isso. Por que eu agi dessa forma? Só que isso você tem que ter coragem para fazer isso. Você tem que olhar, porque é muito mais fácil colocar a culpa no outro, eu tirar de mim e colocar no outro. Mas quando você pega para você, aí você vê que não tem que resolver, que nem agora. Eu falei, um vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, poxa, meu marido entende melhor, por que ele não me ajudou, não sei o que. Mas eu não tenho que colocar a responsabilidade nele de uma coisa que eu quero fazer. Se eu quero fazer, eu tenho que arrumar o meu jeito de fazer, a minha forma de fazer. E eu não tenho que depender dos outros. Claro que se as pessoas quiserem te ajudar, tudo bem, mas se elas não quiserem, de quem que é o sonho? De quem que é o propósito? De quem que quer fazer? Não é seu. Então, vai dar seu jeito. Você que vai ficar. A pessoa não vai ficar de madrugada com você, não vai ficar fazendo as coisas com você, né? E a gente que faz cursos, que a gente está nesse caminho, a gente quer trazer todo mundo junto com a gente. Não tente trazer todo mundo junto com você, porque você vai sofrer. Cada um tem o seu processo. E não quer dizer porque você está evoluindo que as outras pessoas não são evoluídas. Às vezes elas são muito mais evoluídas que você. Isso é um julgamento. E o julgamento também faz a gente sofrer, porque a gente, como a gente está vendo uma coisa, a gente está achando super legal, a gente quer trazer todo mundo com a gente. E a gente sofre porque essas pessoas não querem vir com a gente. Mas faça a sua parte, porque quando você mudar, as pessoas elas vão começar a ver a diferença e vão perguntar: o que você fez? E aí você fala, eu fiz tal coisa. E a pessoa vai querer vir. Como que a pessoa vem? Através dos seus resultados. Enquanto as pessoas não estão vendo resultados, elas não vão vir. Elas vão vir quando elas verem o resultado. E se elas querem aquela mesma coisa para elas, elas vão chegar junto, elas vão te perguntar, elas vão querer saber. Então é assim, então não força ninguém nos seus processos, nas coisas que você quer e se divirta. Quando você vê que tá uma coisa pesada, quando você não tá conseguindo, sai, vai tomar um sorvete, vai ver um filme, vai ver um noticiário, que você vai ver como você vai ter ideias, como você vai ficar mais leve. Se permita isso, porque ser próspero é isso, é fazer as coisas com prazer, é ter prazer, é ser criativo. Para você ter criatividade, você precisa fazer coisas diferentes, você precisa pintar, dançar, ver filme, encontre e ler livros. Eu adoro ler, então eu relaxo muito lendo livros. Tem pessoas que é um martírio ler, mas para mim não, é maravilhoso ler. Se eu pudesse, às vezes eu ficaria um dia inteiro só lendo. Eu me sinto muito relaxada. Então veja aquilo que te traz diversão. Me engasguei. Que te traz bem-estar. Às vezes, uma coisa que me dá super prazer e uma coisa super simples e que eu me conecto é sentar no meu sofá e abrir a minha janela e ficar com uma xícara de café, tomando café. Eu acho aquilo maravilhoso, eu relaxo muito. Eu tenho uma coisa com janelas. Desde pequena eu olho para as janelas e eu fico olhando a paisagem. Aquilo me conecta demais. E eu só fui perceber isso quando depois que eu já estava casada, que eu vi que eu ficava olhando para a janela, mas eu estava tão naquela loucura, de tanta coisa que eu fazia, de tanta coisa que eu estudava, que eu não percebia que eu tinha esse prazer. E aí eu fui me lembrar que quando eu era pequena, eu ficava na janela olhando o morro, assim, que tinha um morro nessa visão que eu tinha da janela quando eu era pequena. Aí eu comecei a lembrar, eu falei, olha, isso daí é uma coisa que eu já fazia, só que a gente esquece porque a gente entra no automático.
A gente sai da presença. Então, tudo está ligado no momento presente. Então, gente, se divirta, arruma um espaço e veja a abundância em tudo. Veja a abundância nas ruas, com um monte de carro que tem para lá e para cá, quantos prédios, quantas luzes acesas, quantas estrelas tem no céu. É assim que a gente vai treinando o nosso olhar para a abundância. Quantas folhas tem numa árvore, quantos galhos tem numa árvore, quantas crianças para lá e para cá. Vai na praia e vê quantas crianças andando. Agora não tem como ver, né? Porque a gente está todo mundo isolado. Mas vê a abundância em tudo. Abre seu armário e veja, abre sua geladeira e veja. Ah, mas não tem. Mas você deve ter um colchão, você deve ter um cobertor, você deve ter um travesseiro. Olha para todas as coisas que você tem. Isso é começar a enxergar a abundância naquilo que você tem. E aí você começa a ser grato por isso, e aí você começa a se conectar com o seu verdadeiro eu, que é próspero, porque a prosperidade é natural. Viva no agora. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês consigam ver aí a prosperidade na vida de vocês, porque é muito, 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 muito libertador quando você entende essa conexão. Você não é que as coisas materiais não têm importância, mas elas passam a ser muito, muito secundárias, porque você está conectado com algo maior, essas coisas são muito mais importantes para você. Então você se sente livre. E se sentir livre, gente, não tem preço. Não tem preço você se sentir livre. Então entre nesse fluxo da prosperidade. Terça-feira, dia 12 de maio, eu vou fazer o Prosperidade Experience. O que vai ser isso? Vai ser um encontro online no Zoom. Vai ser um grupo pequeno, muito pequeno, porque eu quero fazer esse trabalho com muita qualidade, com muita conexão, tá bem conectado com as pessoas que vão estar comigo. E a gente vai trabalhar a prosperidade, vamos trabalhar a mente consciente, trazendo alguns conceitos para nossa mente consciente, e depois a gente vai viver, a gente vai fazer alguns exercícios de prosperidade, para saber aí como está a prosperidade, como está a sua consciência sobre prosperidade, e depois a gente vai arrumar aí a criança interior, a gente vai arrumar a sua relação com seu pai, com a sua mãe, porque tem que ter uma ordem, a fonte que vem, a água vem da fonte. Você não pode cortar, você não tem como cortar a água aqui. Então, isso aqui é maior que você. Então, a gente tem que estar realinhado com nossas questões de alto valor, de capacidade, de merecimento. A gente vai limpar isso através de técnicas que eu uso e a gente vai fazer uma vivência e vai se conectar depois com o nosso poder eu sou, para que você possa sentir nas suas células, nos átomos do seu corpo. Então, se você quiser participar do Jornada Experience, me manda aí no comentário ou entra lá no meu Instagram, Daniela Tineu OB, vou colocar também aí o Instagram, para que você entre lá, para que você possa saber mais informações, tá? É um valor muito acessível, eu tenho certeza que como você é uma pessoa próspera, você poderá fazer. Então, muito obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu conto com vocês, arrasa a prosperidade!